maneira como eu trabalho é um trabalho de aconselhamento. Né? A astrologia é uma ferramenta, né? É uma ferramenta. Então, a gente até quando construiu a Astro Brasil, nós fizemos com o propósito de... O astrólogo se formava basicamente na Regulus, e aí ele recebia um suporte para ele se profissionalizar. Então, dentro disso, a gente estabeleceu alguns parâmetros de treinamento e de supervisão. E um dos itens que eu coloquei no treinamento é que o mapa, o objeto não é o mapa, o objeto é a pessoa. Então, a gente não pode, porque o mapa ele mostra muita coisa, mas a gente tem que ver o que a gente pode falar para a pessoa. Isso exige uma sensibilidade muito grande, hein? Isso exige assim, um respeito. Em primeiro lugar, um respeito pela pessoa. Né? Porque assim, eu já atendi pessoas que eu sei que elas depois não iam gostar da consulta e não iam voltar. Por quê? Porque elas não tinham condição de eu falar exatamente algumas coisas com detalhes que o mapa apresenta. Isso é difícil, hein? Se controlar ali, hein? Porque você vai dizer para uma moça de 18 anos, que aconteceu isso de uma cliente chegar com isso, porque tinha ouvido, né? E foi num outro profissional aí, de outra área até, e o cara disse, você não vai casar. Nossa. Como é que você vai dizer isso para uma pessoa, uma moça de 18 anos de idade? E com que segurança que você pode falar isso? Né? Porque se a gente não acreditar que as pessoas têm condição de transformar, de transmutar a própria natureza, né? Se a astrologia não for a esse serviço, para que ela serve? Né? Entende? Então, tem muito astrólogo que eu apelidei de arauto do apocalipse. E até hoje eles continuam nessa. Você vê que os que mais têm audiência nas redes sociais são os que vendem exatamente isso, a destruição, a discórdia, e principalmente a tragédia. Parece o urubu, entende? Morreu não sei quem, não, o cara que previu a morte de não sei quem e tal. Esse aqui é o que a mídia dá espaço para ele. Né? É uma pena, né? Agora, quem trabalha pela vida, às vezes não tem espaço. Então, tem isso também. Eu desenvolvi a minha carreira nesse sentido, sabe? De ter um trabalho de aconselhamento para as pessoas. Eu costumo dizer o seguinte, a pessoa tem que sair da consulta melhor do que ela entrou. Verdade. Ela tem que sair com resposta e não com pergunta. Porque pergunta, ela chegou com pergunta. Então ela tem que sair com resposta. Senão, agora eu vou chegar ali e dizer que a vida dela está toda escrita ali, é assim, 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 acabou. Né? Essa astrologia já era, né? Por que já era? Porque antigamente era assim. A sociedade era estruturada de uma maneira que as pessoas não tinham tanta perspectiva de ter um domínio da própria vida. Né? E hoje em dia não, as pessoas têm muitas metodologias para se trabalhar, para se conhecer. Né? Então é nesse sentido. A astrologia é para a pessoa ter mais condição de ter mais livre-arbítrio.